No vídeo de hoje, uma reflexão sobre a participação dos filhos de pastores das Assembleias de Deus no passado e a participação dos mesmos nas atuais Assembleias de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Vemos cada vez mais os filhos de pastores seguindo a mesma função de seus pais. Uma parte desses filhos realmente demonstram vocação pastoral. Já a grande maioria se esforçam para ser o que não são na sua essência. Para que você compreenda bem o assunto do vídeo, o organizei da seguinte maneira: nepotismo, poder hereditário, sistemas eclesiásticos de governo, a Assembleia de Deus do passado, novo modelo de pastor-presidente e minhas considerações finais. Para que você compreenda bem o assunto do vídeo, organizei da seguinte maneira: nepotismo, poder hereditário, sistemas eclesiásticos de governo, a Assembleia de Deus do passado, fatores econômicos, o novo modelo de pastor-presidente e as minhas considerações finais. Nepotismo, do latim nepo, significa neto ou descendente. É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. Esta prática tão nefasta no serviço público vem ganhando contornos de espiritualidade no meio cristão. Poder hereditário é aquele poder transmitido de pai ou mãe para filho ou filha. Sistemas eclesiásticos de governo. Para iniciar o assunto nepotismo na liderança assembleiana, não tem como não citar os sistemas eclesiásticos de governo congregacional, presbiteriano e episcopal. Se você não compreende muito do assunto, no canal tem 4 vídeos sobre eles. Congregacional. Todos da igreja governam e decidem sobre determinado assunto. Modelo congregacional. Todos os membros da igreja governam e decidem sobre todos os assuntos. Exemplo de utilização deste modelo, a Igreja Batista. A Igreja Presbiteriana utiliza o modelo presbiteriano de governo, onde alguns da igreja são eleitos para governarem a todos. Já as Assembleias de Deus utiliza principalmente o modelo episcopal, onde uma pessoa da igreja governa a todos, no caso o pastor. Não é cultura assembleiana a implantação de um estatuto para nortear as ações da esfera administrativa da igreja. Existe estatuto para convenções, porém, as convenções são de pastores, não de igrejas e membros comuns. Aquelas poucas Assembleias de Deus que possuem um estatuto, o mesmo não foi elaborado pelo coletivo, pela igreja, e sim por um pequeno grupo, a cúpula, onde seus artigos irão sempre favorecer eles próprios. Igrejas que utilizam os 2 outros sistemas eclesiásticos de governo, o congregacional e o presbiteriano, a igreja escolhe quem será o pastor e por quanto tempo ele irá pastorear aquela igreja.
No caso do sistema presbiteriano, os representantes da igreja que foram escolhidos por ela irão analisar se o candidato tem o dom pastoral, pré-requisitos e só após isso inicia-se o processo de posse. Em seus primórdios, as Assembleias de Deus eram congregacionais, porém os pastores brasileiros resolveram mudar isso. Antigamente, a presidência de uma igreja assembleiana votava para escolher os pastores. Conforme alguns estatutos internos das Assembleias de Deus, um pastor-presidente somente é substituído definitivamente de seu cargo por alguns poucos motivos: doença incurável que o incapacite para o exercício da função, a seu pedido pessoal, em caso de jubilação, por transgressão dos princípios bíblicos confessados e ou comprovado documentalmente e testemunhalmente por no mínimo 2 pessoas, ou ele é substituído por morte. Porém, atualmente não existe mais votação para a escolha de um pastor-presidente. Pesquisando mais cuidadosamente sobre as sucessões mais antigas, precisamente na década de 1940 até a década de 1980, foi observado que os pastores presidente mais antigos, além de passarem por uma votação, também eram substituídos por pastores que não tinham vínculos familiares. Uma das possíveis causas era o fator econômico. Nas décadas passadas, as dificuldades financeiras em torno das igrejas eram enormes. As igrejas, em sua grande maioria, eram sediadas nas periferias, com arrecadações pequenas. Certamente a chance de ascensão econômica dentro de um ministério ainda era algo mais distante. Os filhos, conhecedores dessas dificuldades, talvez tenham procurado outros recursos de sobrevivência. Criticar o nepotismo é fazer uma crítica fácil e simplista. A questão requer mais do que isso. Por que os descendentes desta geração de pastores-presidente não se tornam também pastores? Por que dos filhos desta geração, a absoluta maioria deles não entrou para o ministério pastoral e muitos saíram da igreja? Eles não quiseram seguir carreira nem estilo de vida de seus pais. Como esses homens viviam para que seus modelos não fossem interessantes aos seus filhos? Esses pastores rejeitaram o nepotismo ou os filhos rejeitaram o pastorado? Que pontos em comum existem entre os interesses pastorais da geração passada e da nova geração de pastores-presidente? Há alguma coincidência entre as demandas de legitimação dos antigos com os atuais? A autonomia por disputa familiar. Quando o pastor-presidente morre, ou mesmo em vida, quer impor seu filho ou genro na liderança da igreja. Novo modelo de pastor-presidente, o nepotismo. Agora o pastor-presidente ganha mais, muito mais, e com isso, ao longo dos anos, vai ter ascensão social distinta de seus pares, e sua família, obviamente, vai ter um nível econômico superior às demais famílias pastorais. Não é sem motivo, portanto, que seus herdeiros vão também assumir cargos no ministério, pois esse vai se tornar patrimônio da família. Isso vai caracterizar as cúpulas dos ministérios no terceiro período, no qual o filho ou genro é pastor auxiliar ou vice-presidente, esperando apenas o pai-sogro morrer para herdar o trono. Mas censurar a nova geração de pastores de seguir o caminho dos pais é fazer uma crítica simplista do nepotismo, pois é muito alvissareiro que muitos filhos de pastores agora almejam o sacerdócio, algo inexistente nas gerações passadas.
indica, no mínimo, que a nova geração tem uma melhor relação com seus pais e o exercício do ministério tem outra conotação. Na terceira geração pastoral assembleiana, talvez a pergunta deva ser: por que tantos filhos e genros de pastores estão seguindo seus pais, sogros? Isso não pode ser reduzido a mero desejo de ascensão social, patrimonialismo oportunista e conchavo familista. É claro que isso também é possível, principalmente em se tratando da elite assembleiana das igrejas sede, com seus caixas únicos, mas isso também tem acontecido nas periferias, nas igrejas pequenas. Silas Malafaia herdou a presidência do Ministério da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro, apenas por ser genro do pastor José Santos, como inúmeros outros pastores, filhos e genros por este Brasil inteiro. É impossível negar que os laços consanguíneos são fundamentais à política. Nenhum sucessor natural se mantém apenas dependendo do carisma herdado, senão construir algo próprio. Nessa especificidade histórica e individual, o herdeiro pode ou não se consolidar. Se ele, Silas Malafaia e José Wellington Júnior e outros tantos não tiver algum carisma pessoal, habilidade ministerial, brilho próprio, pode até ser indicado como sucessor natural, mas não sobrevive. Portanto, não se pode condenar a priori os pastores e muito menos seus filhos e genros de se tornarem pastores e sucessores. Se nesta geração os filhos e demais parentes se sentem vocacionados, é porque algo da vida desses pastores o influenciou. Grave mesmo é o fato de que apenas os filhos e genros possam sucedê-los. Como no caso de Bruno Senna, por causa de seu sobrenome famoso, pode encontrar portas abertas, o que de início ajuda, mas não assegura ganhar o campeonato, ser campeão, e continuar assim tendo patrocínio se não tiver resultado. Desde o ano de 1500, na famosa carta de Pero Vaz de Caminha traficando emprego para um parente, o nepotismo marca as relações sociais brasileiras, pois, como afirma Darcy Ribeiro, sem a prática do cunhadismo, era impraticável a implantação do Brasil, e as Assembleias de Deus não ficaram isentas. Neste vídeo falei sobre a presença dos filhos de pastores no ministério, muitas vezes sucedendo seus pais sem a menor vocação e ou carisma. Defini as palavras nepotismo e hereditário, expliquei que o sistema eclesiástico de governo adotado pelas Assembleias de Deus, o episcopal, influencia diretamente no nepotismo dentro da igreja. Comentei que as condições econômicas do país podem ter estimulado o desinteresse dos filhos de pastores no passado e a inserção desses filhos no presente. Por fim, comentei sobre o novo modelo de pastor-presidente na denominação. É possível que muitos filhos de pastores realmente sejam também vocacionados para o trabalho pastoral. Porém, os mesmos deveriam se preparar para tal, serem avaliados pela igreja pretendida e aprovado ou não por ela, ações que não acontecem nas Assembleias de Deus. Algo que não aconteceu nos primeiros anos das Assembleias de Deus, hoje é padrão. No próximo vídeo, exemplos de pastores presidentes que começaram a preparar seus filhos para sucedê-los. E mais, aqueles que já foram sucedidos por seus filhos.